Hoje a gente vai fundo em uma das profecias mais dramáticas e debatidas das escrituras antigas. É isso mesmo, a grande batalha final, que está lá no livro de Ezequiel. Pensa só nessa ideia. E se um texto lá de milênios atrás já detalhasse a batalha que vai decidir o destino do mundo? Pois é exatamente essa a pergunta que pulsa no coração dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Não é só sobre uma guerra, não, é sobre um confronto assim cósmico com consequências para todo mundo. Ok, então, para a gente entender essa história, primeiro de tudo, qual é o cenário? A profecia pinta um quadro de um futuro onde o povo de Israel está de volta à sua terra, vindo de vários lugares do mundo e vivendo numa paz, numa prosperidade que parece até tranquila demais, sabe? E é essa tranquilidade toda que vai, ironicamente, se tornar um alvo. E aqui tem uma imagem muito, muito forte de vulnerabilidade. Pensa num povo que vive em vilarejos sem muros, sem trancas, sem portões. É uma segurança que vem da confiança, entende? Mas é justamente essa segurança toda que, por um paradoxo do destino, acaba atraindo a ganância do invasor. Beleza, mas quem é esse invasor? Quem é essa figura que vai liderar o ataque? A profecia então nos apresenta o grande antagonista da história e a aliança militar gigantesca que ele consegue montar. O nome dele, Gog, da terra de Magog. Agora, quem é exatamente esse Gog? É um baita mistério. Um enigma mesmo. Mas uma coisa as fontes deixam bem clara: a origem dele. Ele vem de um poder assim formidável lá do extremo norte, bem longe. E claro, Gog não vem sozinho, nem de longe. Ele está à frente de uma coalizão que é, francamente, impressionante. O texto usa uns nomes bem antigos, né? Pérsia, Meseque, Tubal. Mas os estudiosos hoje conectam esses nomes com nações que a gente conhece bem: Irã, Turquia e até nações da África, como Etiópia, Sudão, Líbia. É uma aliança militar que cruza continentes. Tá, mas por que esse ataque todo? Qual a motivação? É ideologia, política? Não. É algo bem mais direto. A profecia é super explícita sobre o que Gog e sua turma realmente querem. A resposta está toda aqui. É pura e simples ganância. O texto fala em tomar o despojo, arrebatar a presa, levar prata e ouro. Basicamente, Gog olha para aquela nação próspera, que parece um alvo fácil, e vê o quê? Uma chance de ouro para saquear tudo. Uma pilhagem em escala gigantesca. E a escala dessa ameaça é algo colossal. A profecia usa uma imagem que dá arrepios. Um exército tão grande que parece uma nuvem escura cobrindo toda a terra. Tente imaginar isso. É para passar a ideia de algo inevitável, um rolo compressor que vem para aniquilar tudo. Só que a batalha não acontece do jeito que Gog imaginou. De jeito nenhum. Bem na hora H, no auge da invasão, a vitória não vem por força humana. É aqui que entra em cena uma intervenção sobrenatural. Vamos ver como essa virada de jogo acontece? A primeira coisa que acontece é um tremor de terra. Mas não é um tremorzinho, não. É algo cataclísmico. A profecia descreve algo tão potente que as montanhas desabam, os penhascos se despedaçam e todo e qualquer muro vem abaixo. É o começo do caos total para o exército invasor. Agora, imagina o cenário. O chão tremendo, tudo desmoronando, o pânico é total. E no meio dessa confusão, a grande aliança de Gog simplesmente se desfaz. Pior, ela implode. Os soldados, em desespero, começam a atacar uns aos outros. É a autodestruição em massa. E como se o terremoto e a confusão interna não fossem suficientes, o céu desaba, literalmente. Uma tempestade sobrenatural. Chuva torrencial, pedras de gelo gigantes e até fogo e enxofre caindo direto sobre as tropas. É o golpe de misericórdia que aniquila o que sobrou do exército. A derrota é tão, mas tão completa, que o que vem depois é bizarro. É épico. As consequências são de uma escala que a gente mal consegue imaginar. O pós-batalha é tão profético quanto a luta em si. Primeiro dado impressionante: 7 anos. Durante 7 anos, o povo de Israel vai usar o equipamento de guerra deixado para trás, escudos, arcos, lanças, tudo, como combustível, para se aquecer, para cozinhar, e tanta arma, tanto material, que por 7 anos inteiros ninguém vai precisar cortar uma árvore para fazer lenha. Pensa no volume disso.
Segundo número, 7 meses. Esse é o tempo que vai levar para limpar a terra para enterrar todos os mortos do exército invasor. 7 meses. Vai ser um esforço nacional, uma força-tarefa de sepultamento que vai precisar ter de um lugar específico, um cemitério gigante chamado de Vale da Multidão de Gog. E tem um último detalhe sobre esse pós-guerra que é sombrio, mas muito poderoso. As aves de rapina, os animais selvagens, eles são simbolicamente convidados para um grande banquete. Um banquete sacrificial para se alimentar dos corpos dos soldados caídos. É a imagem final da derrota total e da humilhação completa. Certo, mas por quê? Qual o sentido de tudo isso? A profecia é bem clara sobre o propósito final, o grande objetivo por trás de tudo. Mas ela também deixa no ar um quebra-cabeça, uma questão que fascina os estudiosos até hoje. O objetivo aqui, segundo o texto, vai muito além de uma simples vitória militar. É quase como uma aula, uma demonstração em escala global. A ideia é que todas as nações vejam e reconheçam o poder divino em ação. E, ao mesmo tempo, é um momento de restauração espiritual para Israel, que culmina com o que a profecia chama de um derramar do Espírito de Deus. E aí vem a grande pergunta que muita gente faz. Essa batalha de Gog e Magog é o famoso Armagedon? Bom, aqui o debate fica interessante. As fontes mostram uma diferença bem importante. A Batalha de Ezequiel parece acontecer antes de um período de 1000 anos de paz, um milênio. Já lá no livro do Apocalipse, tem outra batalha com o nome Gog e Magog, mas ela acontece depois desses 1000 anos e envolve nações dos 4 cantos da terra. Então, a pergunta que fica é a mesma batalha ou são 2 eventos diferentes? O debate está aberto. E é com isso que a gente encerra essa exploração. A profecia de Gog e de Magog nos deixa com uma reflexão poderosa. Será que estamos lendo um roteiro literal do fim dos tempos? Ou será que essa é uma história atemporal, uma grande metáfora sobre o triunfo inevitável da ordem sobre o caos? A resposta que cada um dá para isso talvez mude a forma como se olha não só para o futuro, mas para o nosso próprio presente,